Pessoal, eu coloquei aqui outro dia no feed uma foto falando sobre como não desperdiçar dinheiro em tratamentos de papada. Então, se vocês forem lembrar, foi exatamente essa foto aqui. Então, como eu disse lá na descrição do post, para você não colocar os seus recursos em coisas que não vão trazer o resultado que você espera, você precisa responder 3 perguntas. Quais são elas? Uma, se você já tem algum grau de flacidez no pescoço. Segunda, se o queixo está na posição correta. Terceiro, o que você espera de resultado. Isso aqui é uma coisa que as pessoas comentam um pouco, mas é fundamental. Tem algumas pessoas que têm uma expectativa de resultado máximo a ser atingido. E outras que, de repente, procedimentos menos invasivos, que vão trazer um resultado, às vezes, menos perceptível, mas para ela já está bom, ou para ele, no caso. Então, é o seguinte, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Então, esse é aquele ator John Goodman, e aqui mostra ele em 3 fases da vida dele. Aqui ele está mais novo, então a gente vê que ele já tem um pouco de papada, então no caso dele é interessante, que é principalmente nessa região mais lateral. Já cheguei aqui até perto aqui dessa região onde é a parótida. Aqui no caso dele, então, tá vendo? Mostrando a mesma característica, ele tem uma concentração de gordura importante nas laterais, o que não é comum. Isso é mais comum, às vezes, até em algumas pessoas que fazem lipo de papada, e o profissional vai e faz a lipo só na região central, sem trazer a lipoaspiração para os lados. Aí afunda aqui nessa região, mas não resolve o problema. E aqui ele já numa fase mais tardia, que ele já está mais magro, então nessa foto aqui ele está bem acima do peso, a gente já pode ver, e aqui ele já está mais magro, só que ele está mais velho. Então vamos lá. Nesse caso aqui, mesmo às vezes ele estando um pouco acima do peso, o principal componente do pescoço, da papada dele é o que? Gordura. Se a gente fizesse uma lipoaspiração num paciente como esse daqui, jovem, sem flacidez de pele significativa, dificilmente ele iria desenvolver flacidez depois na lipo. Já nesse caso aqui, então, com o avançar da idade, mesmo sem ter feito lipo de papada, a gente nota que aqui ele tem um grande componente de gordura e já existe um componente de flacidez. Então, diferente daqui, se a gente faz uma lipo de papada num paciente como esse, é claro que vai sobrar pele, porque já existe uma pele em excesso. Então não é a lipo que vai causar flacidez de pele, a lipo simplesmente vai tirar o componente de gordura e a pele vai ficar dobrando. Por quê? Porque não tem mais aquela gordura por cima. Se a gente vem aqui nesse paciente, aqui já não tem mais componente de gordura, aqui é só flacidez. Então aqui, claro, em hipótese nenhuma a gente vai considerar fazer só uma lipo de papada. Na verdade, mesmo que ele fizesse um lifting, provavelmente nem haveria necessidade de fazer uma lipo de papada nesse caso. Vou mostrar um outro exemplo também conhecido de todo mundo, que é o Faustão. Então aqui mostra ele já numa idade mais nova e aqui numa idade mais avançada. A gente sabe que ele perdeu muito peso. Só que o que acontece? O Faustão aqui, tudo bem, ele estava muito acima do peso. Só que ele tem uma grande concentração de gordura na papada, ou seja, essa pele está muito distendida por esse excesso de gordura. Então aqui, nesse caso, mesmo ele sendo novo, diferente lá daquela foto mais nova do John Goodman, se a gente faz uma lipo de papada aqui nessa região, é possível que mesmo ele sendo mais novo, a pele comece a ficar redundante. Por quê? Porque essa pele está muito esticada, diferentemente do John Goodman mais novo, que ele tem pouco excesso de gordura, então a pele não está tão redundante. Nesse caso aqui, aí é óbvio, então diferente também do John Goodman na foto dele mais velho, aqui a gente já vê que além de flacidez existe gordura ainda. Então se ele fosse fazer algum procedimento para a papada, é claro, a gente teria que tirar a pele, mas obviamente também teria que tirar um pouco dessa gordura, que poderia ser feito junto com uma lipoaspiração na hora do lifting, ou mesmo você tira com a própria tesoura, você vai tirando ao longo de todo o pescoço. A segunda pergunta que eu queria falar com vocês é a questão do queixo. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, agora, a gente vê o Vin Diesel e a gente vê ali o The Rock. Nitidamente a gente consegue perceber uma diferença muito grande na estrutura mandibular, né? Então aqui no The Rock a gente vê que ele tem uma estrutura mandibular muito forte, tem um queixo muito forte, um ângulo da mandíbula, o corpo da mandíbula. Diferentemente do Vin Diesel, e nós estamos falando de duas pessoas que possuem um baixo percentual de gordura, então não é porque o Vin Diesel está acima do peso, não, ele tem uma concentração maior de gordura nessa região, e muito provavelmente está influenciado pelo fato do queixo dele ser para trás. Então se a gente fizer aqui no Vin Diesel, se a gente fizer só uma lipo de papada,
talvez não resolva o problema dele. Por quê? Porque ele não tem espaço aqui para acomodar toda essa pele, para acomodar toda essa gordura. E aí, não por acaso, a gente vê que o Dwayne Johnson, que ele não tem nada de papada. Claro, tem um baixo percentual de gordura, mas ele tem uma estrutura mandibular muito forte que permite a acomodação de todas as estruturas do pescoço. A terceira pergunta, qual que seria? Qual a sua expectativa de resultado? Então, vamos mostrar aqui a Madonna, que é uma celebridade que a gente sabe que já fez o lifting. Então, muito bem, se a pessoa deseja o máximo de resultado que ela pode ter e ela já chega numa certa idade que ela começa a ter algum grau de flacidez no rosto, no pescoço, não tem dúvida, gente, o melhor tratamento para correção de flacidez no pescoço é a cirurgia. Claro que nós não vamos sair indicando cirurgia para todo mundo, aquelas pessoas que estão em fases iniciais, com início de flacidez, existem outras opções. Dessas opções não cirúrgicas, qual que é considerada atualmente a mais eficaz? É o FaceTite, que é aquele dispositivo que é invasivo, solta uma radiofrequência por dentro da pele. Os demais tratamentos, então existem vários, né? Eu acho que o mais popular hoje em dia é outra forma. Aí entra também os bioestimuladores, fios de sustentação. Eles têm o papel deles? Tem, mas eles não vão conseguir tratar casos em que a flacidez já esteja em uma fase mais adiantada. Então, sempre digo que é o seguinte, para aquelas pessoas que têm uma expectativa de resultado menor, possuem condição financeira para tentar esses tratamentos menos invasivos, vale a pena tentar. Agora, se você quer um resultado mais visível e uma solução melhor, talvez você tenha que ir para esses tratamentos mais invasivos, como, por exemplo, o FaceTite e, em último caso, a cirurgia. E aí, quando eu falo essa questão de o que você espera de resultado, eu vou citar aqui a Diane Keaton, né, que é também uma atriz super famosa, a gente sabe que ela teria todos os recursos financeiros possíveis, e é uma pessoa que envelheceu e não quis fazer nada. Então, aqui tem uma foto dela, ela está feliz mesmo tendo essa papada. Então, se ela falasse, Fábio, não quero fazer nenhum tipo de cirurgia. Ok, pode tentar todos esses outros tratamentos que a gente falou, bioestimulador, fio, ultraforma, tudo isso ela pode tentar. Vai resolver? Garanto que não. Mas se ela está satisfeita assim e não tem a vontade, não tem o desejo de fazer a cirurgia, não precisa. Por isso que é importante a gente responder essas 3 perguntas. E uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu preciso disso, eu só preciso de lipo, ou eu preciso fazer a cirurgia. O que é importante? Que alguma pessoa, algum especialista na área possa dar uma opinião sincera para vocês. Sem isso, às vezes vocês não vão ter o tratamento que vocês precisam. Por quê? Porque são vários fatores que a gente tem que analisar em conjunto, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí a dica. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço.